Ok? Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira em Brasília. Nós estamos novamente, diretamente dos estúdios do PT na Câmara, com o nosso convidado, já eu chamaria de cativo, deputado federal Rui Falcão, que toda quinta-feira tem vindo conversar conosco aqui, com você, que nos acompanha pelo Facebook PT na Câmara e também pela página do Facebook do deputado federal Rui Falcão. Muito obrigado de antemão aí pela sua participação. Bom dia, deputado Rui. Bom dia. Olha, eu não gostei desse cativo aí. Não gostou do cativo? Prefiro que você diga habitual. Habitual. Porque cativo é o Lula, que está lá preso injustamente e tal. Boa observação. Porque cativo é preso. É, preso também, mas foi no sentido carinhoso. É, eu entendi. Tá certo. Então, mas por falar nisso, da prisão injusta do Lula, Sim. que não cometeu crimes, posso... Pode, deputado, aqui. Não cometeu crime, não tem nenhuma prova contra ele. E foi um negócio assim, terrível esse julgamento do STJ. Do STJ. Quem teve estômago para ficar acompanhando os votos dos ministros, muito ruim. Claro que a tendência de boa parte do pessoal é comemorar que a pena foi reduzida. Mas o que a gente esperava era a absolvição dele. E não aquele tipo de comentário. Então, nós continuamos aguardando. Tem agora até um ministro do STF que diz que tem dúvidas sobre os crimes que atribuem ao Lula. Os advogados vão estar também com recurso no STF. Espero que se corrija essa injustiça no STF. De qualquer maneira, continua a campanha pelo Lula livre. Conscientizar as pessoas da importância de um julgamento justo, mostrar que o Lula não cometeu crime. Cada dia fica mais evidente, por exemplo, a história do sítio. O proprietário do sítio colocou o sítio à venda. Se fosse do Lula, ninguém poderia estar vendendo, a não ser ele. E o triplex que ele nunca morou, nunca comprou. Então, foi um fato, do ponto de vista da justiça, eu acho que combinaram lá para reduzir a pena um pouco, para não pegar mal. Foi importante porque quebrou a história de que todos os julgamentos do Moro e do TRF4, lá do Rio Grande do Sul, são perfeitos, não tem nenhum erro e tal. Nesse aspecto, pode-se dizer que foi positivo. Mas a fundamentação da redução da pena, o discurso da maior parte dos ministros da STJ é uma coisa odiosa. E nós estamos na expectativa de que o Lula possa ser libertado, até porque muda muito a situação do país quando vem o Lula em liberdade, quando se recordam do que foi o governo dele em comparação com os desmandos e os descalabros agora do governo Bolsonaro. Nós estamos ao vivo para você que está chegando agora, a transmissão pelo Facebook PT na Câmara e também pela página do Facebook do deputado federal Rui Falcão, do PT de São Paulo, conversando sobre, entre outros assuntos, o julgamento do presidente Lula, que ocorreu nesta semana aqui em Brasília, e também vamos falar daqui a pouco sobre reforma da Previdência, um tema que diz respeito a todos nós. Mas, deputado, nós conversávamos um pouco antes de começar a transmissão, porque hoje, dia 25, também 90 dias, né, daquela tragédia, daquele crime que aconteceu em Brumadinho, né, que vitimou, né, centenas de pessoas, né, mortes, uma tragédia que todo o país e o mundo acompanharam. Né? E o senhor fez um paralelo, né, do julgamento do Lula, Isso. sem crime, sem prova, e a Vale lá. 20 e poucas pessoas que foram apontadas como responsáveis pela tragédia de Brumadinho, foram todas, não inocentadas, mas vão ser acusadas por incúria, por uma série de coisas, mas a acusação de homicídio culposo, porque é disso que se trata, todos os imputados aí tiveram esse crime desqualificado. Então, 2 pesos e 2 medidas. A justiça para os poderosos é uma, e a justiça para aqueles que eles querem perseguir é outra. E a justiça para os pobres, que lotam as cadeias do país e que o ministro Sérgio Moro quer aumentar, porque tem um projeto de lei tramitando no Senado, aqui ele está apensado
a um outro projeto do ministro Alexandre de Moraes, mas é o punitivismo, o populismo penal que acha que resolve todos os problemas encarcerando as pessoas, colocando as pessoas em verdadeiros campos de concentração, que são os presídios brasileiros, onde a maior parte é de pobres, negros, jovens com crimes de baixa intensidade e que funcionam também como universidades para o crime, porque é ali que o crime organizado recruta os seus soldados. Então, esse episódio de Brumadinho mostra as diferenças de como é que a justiça no Brasil é parcial, pelo menos grandes setores do judiciário. Mas você falou do 25 de abril, sim, essa data dos 90 dias de Brumadinho, que é uma data triste, que inclusive vai ser objeto aí do trabalho da CPI de Brumadinho. Eu lembro o 25 de abril de uma forma positiva, que é 44 anos da Revolução dos Cravos em Portugal, 25 de abril de 1994, quando acabou 94, foi, então são... O Google. Não, 74, 1974, né? Quando acabou a ditadura salazarista em Portugal e ensejou a descolonização. As chamadas províncias ultramarinas, Sim, que eram controladas por Portugal, uma a uma foram se antecipando no intervalo de um ano. Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, que eram todas colônias, e com a palavra de ordem do novo governo: desenvolver, descolonizar e democratizar, viraram repúblicas independentes, naturalmente depois de um processo de guerra de libertação também. Então, vamos comemorar o dia 25 de abril, até porque o Brasil está indo num caminho inverso. sim, Nós conseguimos quebrar a ditadura, fizemos a Constituição de 88 e agora medidas regressivas na linha autoritária de tirar aspectos da democracia que nós conquistamos e inclusive essa medida agora ultra-regressiva, que é essa chamada reforma da Previdência, né? sim. Que é um tema que nós vamos tratar também em seguida, ao vivo, aqui com o deputado federal Rui Falcão, do PT de São Paulo. Para você que está acompanhando a nossa transmissão pela página do Facebook PT na Câmara e também pelo Facebook do deputado Rui Falcão, pedimos que você compartilhe, comente, mande sua pergunta e convide seus amigos para conhecer as redes sociais do deputado federal Rui Falcão. Além, claro, do Facebook, o deputado atua muito no Twitter, emitindo diariamente as suas opiniões sobre os temas nacionais da política aqui de Brasília, enfim, os bastidores aqui de Brasília, do Congresso Nacional. Então pedimos que você engrosse as fileiras dessa comunicação democrática praticada pelo PT na Câmara e também pela página do deputado federal Rui Falcão. Mas, deputado, o senhor estava falando da Revolução dos Cravos em Portugal, fazendo um paralelo com o governo autoritário de Bolsonaro. E a gente percebe aqui, lendo alguns comentários, né, são poucos, mas eles estão presentes, dos ainda apoiadores do governo de Bolsonaro. E essas pessoas, elas acabam usando palavrões, né, xingamentos, palavras assim que não dá nem para pensar em pronunciar aqui, né, num espaço democrático que a gente faz sempre o debate e não bloqueamos aqui as pessoas, porque o espaço do PT na Câmara e da própria página do deputado Rui Falcão é para o debate. E a política deve ser feita com grandeza, né, deputado? Mas tem pessoas que ainda usam, parece que essa coisa da raiva, né? Eu acho que essa estratégia do ódio e a escolha do inimigo é o que mantém, inclusive, o governo Bolsonaro com 30 e poucos % de aceitação, que é uma espécie de um público muito seguidor dele, que é alimentado com palavrões, com provocações e com atitudes como essa agora. Nós estamos hoje sob cerco aqui. Sim. Quer dizer, eles puseram a Força Nacional para estar estacionada na esplanada por 33 dias, com o pretexto de que era para evitar os excessos do acampamento Terra Livre,
que os indígenas de várias partes do país vieram aqui fazer a sua manifestação em defesa das suas áreas, em defesa de uma economia que os leve em conta. Eles querem que a economia se desenvolva, mas sob a ótica deles. Querem preservar seu espaço e estão sob ameaça, inclusive com a mudança da FUNAI para o Ministério da Agricultura, que é um contrassenso. Ontem, inclusive, nós tivemos, durante a visita aqui do ex-prefeito Haddad, do nosso candidato a presidente, uma delegação de indígenas que veio nos visitar, inclusive falando do acesso à universidade que eles puderam ter e agora do corte de verbas das bolsas para os indígenas, né? Então, uma provocação enorme. Ontem até puseram o carro do Corpo de Bombeiros com a escada lá no alto, como se fosse para jogar água nas pessoas. Absurdo. E, na verdade, os indígenas sempre fizeram essa manifestação aqui, nunca houve nenhum conflito. Na verdade, eles querem. Primeiro era por causa do julgamento do Lula. Segundo, o 1º de maio, Sim. que por sinal vai ter um 1º de maio unitário hoje em São Paulo. Todas as centrais sindicais, depois de muitos anos, se uniram para protestar contra a reforma da Previdência, contra o congelamento do salário mínimo que está previsto na Lei de Diretriz Orçamentária, e querem também intimidar os trabalhos de continuidade aqui do Legislativo em relação à reforma da Previdência. É evidente essa provocação. É assim que funciona o governo Bolsonaro. E agora, sob o controle do 02, eu acho, que é o Carluxo, atacando setores das Forças Armadas, atacando o vice-presidente Mourão. Uma forma rasteira, baixa. Isso vai mantendo essa matilha, essa manada de pessoas sem qualquer qualificação que nos atacam permanentemente, não com argumentos, porque o argumento contraditório, opinião divergente, isso é natural e saudável na democracia. Né, deputado? Mas o xingamento, o ódio, a acusação sem provas, a baixaria, isso aí é inaceitável. Inaceitável, né? Então, o deputado comentou há pouco, o acampamento Terra Livre reúne 4.000 indígenas de todo o país aqui em Brasília. Historicamente, os indígenas vêm a Brasília no mês de abril para fazer suas justas reivindicações de uma forma pacífica. Isso. A esplanada aqui dos ministérios fica mais colorida, com uma energia maravilhosa, né, deputado? Não tiveram aqui com seus cocares, com suas pinturas rituais e tal, um negócio bonito. Ficaram na mesa, falaram, tiraram fotos com a gente, muito bonito. É uma expressão, né? Uma delegação da nossa bancada esteve lá ontem, hoje, 7h30 da manhã também lá, então não havia nenhuma razão para essa repressão desnecessária. Para vocês terem uma ideia, a Câmara está toda cercada, né, com grades. A gente que vem trabalhar, chega cedo aqui, enfim, contingente de servidores da casa, a gente tem que fazer uma volta enorme, assim. Estão ali aquelas grades sem utilidade alguma, porque o povo não veio para invadir o Congresso e tal. Quer dizer, medo do povo, né, deputado? É um governo, né, que não tem esse sentimento popular. Mas, deputado, vamos conversar um pouquinho sobre reforma da Previdência. Presta atenção nesse tema, porque a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o relatório de admissibilidade nesta semana e hoje será instalada a comissão especial que vai debater o mérito da proposta de emenda à Constituição chamada número 006 de 2019, a chamada reforma da Previdência, que o deputado muito bem chama de deforma da Previdência. Deputado, é uma nova etapa agora, né, de resistência. Não, primeiro, a gente deve, acho que comemorar aqui o fato da oposição, os partidos PT, PSOL, PCdoB, PDT, PSB, Rede, todos em conjunto se opondo a essa reforma. Eles estavam esperando votar na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania rapidamente. Essa votação atrasou mais de um mês. Por causa da nossa obstrução. E não foi uma obstrução sem fundamento, uma obstrução qualificada, com argumentos, inclusive apontando
vários aspectos de inconstitucionalidade. Essa proposta que foi apresentada, ela é inconstitucional. O ministro Fux do STF, inclusive, apontou vários aspectos de inconstitucionalidade. E nós, o tempo todo, apontamos quais eram as inconstitucionalidades. Por exemplo, cria uma espécie de confisco nas alíquotas progressivas, viola o princípio da prioridade dos direitos sociais, viola o princípio da competência, do acesso à justiça, que eles estão impedindo para as pessoas possam requisitar remédios caros. Enfim, nós apontamos um por um, dissemos que o relatório teria que ser devolvido para ser corrigido, e na etapa final, dizendo inclusive que o governo mandou os dados para a gente saber de onde vem esse 1 trilhão, os cálculos autuariais, os chamados microdados, e qual é o custo da transição caso a gente passe do regime de solidariedade o regime hoje que tem repartição e solidariedade para o regime de capitalização. Nada disso apareceu. Os atos de disposições transitórias da Constituição, depois da emenda 95, exigem que esses cálculos sejam apresentados em qualquer projeto para saber o impacto econômico e financeiro, e eles não mostraram esses dados. Veja, é como se você fosse pintar a sua casa, aí o pintor fala assim, vai custar 10 mil reais. Você fala, não, eu quero saber quanto vai de tinta, quanto vai de obra. Fala, não, o senhor paga, depois eu mostro. Isso é o que aconteceu com o projeto da reforma. Bom, nós protestamos, fizemos requerimentos, foram todos massacrados pelo presidente da comissão, e nós vamos, inclusive, ingressar com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, pedindo a anulação dessa sessão que aprovou o relatório sem esses dados. De qualquer maneira, o que aconteceu? Se o relatório era tão perfeito, que só poderia ser corrigido na comissão especial, por que então o relator retirou 4 pontos que lá estavam, que a gente chamou de jabutis? Continuam alguns lá ainda. Sim. Por que jabuti? Porque a gente fala assim, jabuti não sobe em árvore. Então, quando tem um jabuti em cima da árvore, é porque alguém colocou. Então, colocaram jabutis no projeto. O que saiu de lá? Primeiro, que as ações referentes à Previdência só poderiam ser propostas na Justiça Federal em Brasília. Isso já foi retirado. Segundo, que impedia o pagamento de multa do FGTS para quem está aposentado e voltasse a trabalhar, que diz respeito a outra questão, é injusta, mas não tem nada a ver com Previdência. Sim. Terceiro, a competência exclusiva do Executivo de propor leis complementares no caso da legislação previdenciária. Por que esses pontos saíram do relatório? Porque um grupo de partidos, denominado Centrão, exigiu que esses pontos saíssem e com compromisso também de fazerem mudanças na comissão especial que discute o mérito. Então, isso foi feito. Muda o relatório, então a gente teria que rediscutir tudo. Sim. Eles não permitiram que fosse rediscutido. E aí surge essa notícia divulgada pela UOL, da Folha de São Paulo, que tudo isso precisa ser comprovado, a gente trata isso com muito cuidado. Mas qual era a notícia da UOL? É que o governo, além de cargos do segundo escalão, que já tinham sido noticiados, abriu as portas para a nova política, que agora, você sabe que com Bolsonaro acabou o toma lá da cá. Mas o noticiário é que haveria um prêmio especial, uma espécie de bonificação anual de 10 milhões por ano para os deputados e deputadas que viessem a aprovar a reforma da Previdência na comissão especial e no plenário. Em 4 anos, portanto, seriam 40 milhões para cada um. 40 milhões. 40 milhões de reais. Porque, legalmente, há uma destinação de emendas parlamentares transparentes e tal,
de 15 a 16 milhões, se não me engano, para cada deputado. Mas isso seria um adicional. Mas não legal para todos, como ocorre hoje, para você destinar 50% para a saúde e o restante para prefeituras, para obras e outros eventos, né, entidades e tal. Seria um complemento fora da legalidade, digamos assim. E muita gente ficava em dúvida, mas será que vão pagar e tal? Tudo sem identificação no jornalismo, fontes não identificadas e tal. Eu trato isso com muito cuidado, porque não gosto de acusar ninguém sem provas. Acho que as pessoas têm direito ao devido processo legal, ao contraditório, ao direito de defesa. Como essa notícia foi veiculada, as pessoas repercutem e a gente comenta. Sim. Mas eu não estou acusando ninguém, em princípio. Isso foi veiculado, acho grave. Acho que isso não pode ocorrer, as pessoas não podem, seria compra de voto, né? Mas, de qualquer maneira, o tema está posto aí e é preciso que a imprensa que divulgou isso vá atrás, procure confirmar, identifique, né? Para que o processo não se dê dessa maneira. De qualquer maneira, há o anúncio também de que na comissão especial, que vai ser instalada hoje, né? Vão retirar os rurais, vão retirar a questão do BPC, e a gente quer que tire o resto também. Porque é difícil encontrar ficar procurando qualquer remendo artigo bom ali, né? num projeto que... aliás, um fato interessante ainda na Comissão de Constituição e Justiça, nós argumentamos o tempo todo que essa economia, embora a gente não tenha o conjunto dos dados, por uma planilha que aparece no final da justificativa do projeto, diz lá que 800 e poucos bilhões, do 1 trilhão e pouco, virão do regime geral da Previdência. O que é o regime geral? É aquele que pega os aposentados da iniciativa privada, os rurais, ou seja, os mais pobres da pirâmide de renda no país. Então, a gente argumentava o tempo todo que não é uma reforma para combater privilégios, como eles dizem, é uma reforma para esfolar, para ferrar os pequenos que já estão muito ferrados. Então, o vice-líder do governo, o deputado do Rio Grande do Sul, no calor dos debates, falou, não, é isso mesmo, quem vai perder mais, a reforma vai incidir mais sobre os mais pobres mesmo, porque eles são a maioria, então tem que... Aí foi aplaudido solenemente e efusivamente, porque num ato de sincericídio, de muita coragem, de muita verdade, ele colocou o que a oposição vinha o tempo todo insistindo e se contraditava isso. Ele, como vice-líder do governo, inadvertidamente confessou o que nós alegávamos, né? É um governo que diz que a reforma da Previdência é para combater privilégios, porque o próprio presidente da República afirma que quem ganha R$ 2.400 é considerado rico para o governo. E logo ele que se aposentou com 30 e poucos anos, tem uma aposentadoria como deputado e agora ainda acumula o salário de presidente da República. Deve estar recebendo entre 60 e 70 mil reais por mês. Sim. Então, de um governo que agora, à margem da reforma da Previdência também, registra 0,74 de inflação esse mês. A inflação está acelerando, né? 43 mil desempregados a mais no mês de março, quando eles previam 70 mil vagas adicionais. Oitava retificação das previsões por crescimento da economia. Começaram a dizer que a economia ia crescer 3%, foram baixando, agora saiu de 1,95, caiu para 1,71, e é possível que a gente chegue ao final do ano com um PIBinho de 1%, como foi o ano passado. Então, a ideia de que a austeridade, a reforma da Previdência, a legislação trabalhista, isso ativa a economia, é o contrário.
nós estamos com a economia estagnada e correndo o risco de voltar a entrar em recessão, se não mudar a política econômica, se não tiver política de emprego, de liberação de crédito. São 63 milhões de pessoas inadimplentes, que não podem comprar crédito. E quem está no cartão de crédito, 25% dos que trabalham com cartão de crédito estão no rotativo, que você vai parcelando. Um juro altíssimo. Um juro de 286% ao ano. Então essa é a nossa situação hoje, no dia em que se instala a comissão especial. Comissão especial é aquela que vai apreciar o mérito da reforma da Previdência. São 40 sessões, após o que será feito um relatório para ser votado no plenário. Nós estamos calculando que não vamos conseguir votar essa reforma antes do recesso. Vamos trabalhar para isso. E que a população vá se dando conta. Tem muita gente que não percebeu ainda isso, deputado, que vai ser atingido. Quem está aposentado, que acha que já está com seus direitos garantidos, não estará, porque há uma previsão de que não haverá reajuste real das aposentadorias, nem do salário mínimo. E a outra coisa que também está passando despercebido, eu tenho visto isso porque estou lá em São Paulo debatendo com as pessoas, eu dei entrada nos meus papéis lá no INSS. Então, não, se você já deu entrada, a aposentadoria será pelas regras atuais. Sim. Mas, como tem uma série de leis complementares, ou seja, o projeto diz o seguinte, isso aqui vai ser tratado posteriormente através de lei complementar. Como a gente não sabe quais são, é possível que mesmo você se aposentando pela lei atual, lá na frente seu regime mude. Sim. Então não há segurança nenhuma de conservação de direitos. Não, mas é um direito adquirido. O direito está na lei, a aquisição pode ser revogada por outra lei, é assim que eles estão funcionando. Então é importante os deputados serem procurados, já começaram a fazer inclusive um placar. Isso. Quem declara que está a favor, as pessoas estão identificando. E no caso da reforma trabalhista, por exemplo, vários deputados que aprovaram a reforma trabalhista não voltaram para cá. Não se reelegeram. É o caso, inclusive, do secretário da Previdência, agora o ex-deputado Rogério Marinho, que relatou a reforma da reforma trabalhista, defendeu a reforma trabalhista e foi punido pelo povo não sendo reeleito. Isso pode acontecer de novo e a população deve procurar os deputados que elegeu na sua cidade, na região, no seu bairro. Fala, olha, deputado, nós não estamos de acordo com essa mudança aí não, pense bem. Então, eu acho que é o momento também da população, das câmaras municipais fazerem suas audiências públicas, as assembleias legislativas, os sindicatos, para que haja uma pressão legítima sobre o legislativo para não aprovar essa reforma. Aproveitando a fala do deputado federal Rui Falcão, nosso convidado do Ponto a Ponto de hoje, a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, tem um site, deputado, que é o napressão.org.br, napressão.org.br. Neste site você acessa e manda mensagem para os deputados pedindo para que não votem a favor desse projeto de reforma da Previdência. Então é muito importante a gente divulgar esse site da CUT também. Tem também o Diese, que você pode entrar ali no site do Diese e baixar a calculadora. Isso, a calculadora. A calculadora permite você simular quanto tempo de contribuição você tem, qual a sua idade, e saber o que vai acontecer com a sua aposentadoria. E tem um outro site também, de uma outra central, que é contrarreformadaprevidência.com.br. Contrarreformadaprevidência, tudo junto.com.br. Ali tem o que vai acontecer, tem argumentos, tem informações, então tem muita coisa que é bom difundir, é bom passar para frente, tem os panfletos, e o 1º de maio
que vai ser realizado em todo o país, também vai ser um momento de reunião, de debate sobre essas questões. Deputado, antes da gente encerrar, que o senhor tem seus compromissos para frente, vamos só dar uma lida aqui, né? Alguns comentários. Menos aqueles que estão xingando a gente, né? Os que estão xingando parece que sumiram já daqui, né? Estão refletindo, pensando melhor, que não vale a pena, que o debate político não se faz com baixarias e ofensas. Inclusive esses que estão xingando podem ser vítimas aí da reforma da Previdência, né, deputado? Claudete Henrique, a gente era feliz com o presidente Lula. Opa, fechou aqui meu Facebook, a gente fica refém da máquina, né? Mas já estamos aqui reabrindo, né? Mas desde já agradecendo, né, deputado, a sua participação, a participação dos nossos internautas, né, as pessoas que nos acompanham aqui. Né, deputado, o senhor pode fazer seus comentários também sobre alguma coisa que a gente não tenha Na próxima falado. vez vamos ver se a tecnologia nos Ajuda, favorece né? para a gente poder interagir. Mas de qualquer maneira, eu acho que dia 1º de maio está chegando aí, vai ser um momento de muita mobilização. Vamos continuar lutando para libertar o presidente Lula e enfrentar os maus tempos aí desse governo, rejeitando a reforma da Previdência. É isso aí. Muito obrigado a Claudete Henrique, PT de volta urgente, o Carlos Tion, a Rui Falcão, parabéns pela luta, a Cleide Costa, o que está faltando para os poderes pedir o impeachment do Bolsonaro urgente, e assim... Estão pedindo o impeachment do Mourão, né? Do Mourão, né? O deputado Marcos Feliciano. O Kaique Tibiriçá acabou de entrar aqui, um militante histórico do PCdoB do Rio de Janeiro, que estava de aniversário ontem, o Kaique. Opa, parabéns, Kaique, pelo teu aniversário ao vivo aqui com o deputado Rui Falcão. Bom, deputado, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês aí. Né? Um abraço aí para os internautas que nos acompanham e até a próxima. E continue assistindo, acompanhando a programação pelo PT na Câmara, que temos hoje já um outro ao vivo aqui, que é o seminário sobre legislação penal. Estou indo para lá. Que o deputado Rui Falcão está indo participar agora. Acompanhe pela nossa página. E amanhã, às 6 da tarde, pelo Facebook, o deputado Rui Falcão, na página dele, conversará com os internautas a partir de São Paulo. Muito obrigado, uma ótima quinta-feira a todos e Lula livre!